Beleza, obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Bom, que bom. Meu nome é Dirceu, eu sou o autor do Rebelião e Reforma, uma história, Rebelião e Reforma prisional em São Paulo, uma história da fuga da Ilha Anchieta em 1952. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos aqui, amigos queridos que vieram, né? Amigas queridas que vieram. Enfim, meu filho está em algum lugar por aí, circulando. Minha companheira Virgínia, amigos de longa data. Queria fazer um agradecimento muito especial ao mestre, professor, mentor, grande influenciador aqui do trabalho, Fernando Sala, né? Referência obrigatória para quem estuda a história das prisões em São Paulo, no Brasil, né? Sobretudo quem estuda a história das prisões com foco nas rebeliões prisionais, né? Devo a ele grande parte das reflexões a respeito, né, do sentido das rebeliões, né, que aconteceram nos presídios, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, Europa, enfim, as contribuições do Fernando Sala realmente foram decisivas aqui para a elaboração, né, conceitual dessa pesquisa. Enfim, agradecer aqui a presença da Alessandra Teixeira, que é outra grande interlocutora. Aqui também eu conheci a Tapera, né, no dia do lançamento do livro. E, bom, agradecer a Tapera, né, essa livraria, biblioteca, centro, espaço cultural que, enfim, vem se consolidando no cenário político, acadêmico, de pesquisa em São Paulo. Um dos poucos espaços que a gente tem, mas que vem crescendo, né? Os espaços vão se multiplicando, né? Hoje, inclusive, tem um lançamento de um colega na Vila Madalena, num outro espaço que está se formando ali, uma turminha bacana também, uma turminha da poesia, né? Que é o Desconcertos, não sei se alguém aqui já foi lá. Um espaço bem interessante também, vale a pena conhecer. Esses espaços são necessários, né? Que a gente precisa ter lugar para pensar e refletir sobre os nossos trabalhos, a nossa realidade e a nossa pesquisa, né? Boa noite. Bom, eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu acho que é importante contar um pouco a história, né? Essa aqui é uma história que começou há 17 anos, num curso de Sociologia da Violência, uma disciplina de graduação com o professor Sérgio Adorno, na Faculdade de Filosofia da USP, em que eu, ingenuamente, procurei o professor Sérgio Adorno, interessado em fazer um mapeamento das rebeliões que aconteceram em São Paulo no meados do século XX. Não sei por que cargas d'água, eu tinha uma certa intuição de que esse período, que no senso comum é conhecido como um período democrático da nossa história política, né, de 1945 a 1964, foi um período de rebeliões. E eu, enfim, tinha um pouco essa intuição, um pouco para fazer uma certa crítica dessa visão da historiografia, né, que já, enfim, essa crítica já está bastante consolidada, inclusive, né? Ninguém pensa esse período como um período exatamente democrático. Existiu, evidentemente, um esforço, né, uma luta pela democratização, sobretudo no âmbito político, mas, enfim, os comunistas que eram perseguidos no Estado Novo continuaram sendo perseguidos nesse período democrático. O PCdoB não durou 2 anos, já teve o registro cassado, né? Enfim, uma série de elementos me traziam, né, enfim, me faziam pensar, né, alimentaram de alguma forma essa intuição de que esse, né, podia ser um período interessante para pensar um pouco a respeito da situação das prisões, né?
E logo no início da conversa com o professor Sérgio Adorno, ele me intimou, dizendo que eu devia ir para a Sociologia. Se eu fosse para a Sociologia, a gente podia continuar conversando. Não, estou exagerando. Mas que ele entendia que, enfim, ali no núcleo de estudos da violência, né, o diálogo conceitual, ficaria muito mais fácil, né, se eu tivesse migrado para a Sociologia naquela época. Mas eu não arredei o pé da história, né. Enfim, o que não evitou que eu continuasse conversando aí com o pessoal da Sociologia, tanto é que está aqui, né, os nossos colegas sociólogos, né. Enfim, na história, infelizmente, no Departamento de História da USP, infelizmente, esse tema é um tema que ainda deixa a desejar, né. Ainda não tem muitas investigações. Temos algumas já, investigações importantes feitas ali no âmbito do departamento, mas de forma muito irregular, etc. Então, esse trabalho, ele vem, de alguma maneira, também tentar abrir um caminho aí de pesquisa, né, entre os colegas da história, né, da história das prisões, né. Bom, olhando para a capa assim, do livro, né, eu acho que é uma boa sugestão do que motivou, ou vem motivando, né, o meu interesse na história das prisões, né. A gente sempre fala, né, no fracasso do sistema prisional, né, porque a gente tem aquela visão de que o sistema prisional tem como meta, né, meta declarada, meta alegada, ressocializar, reinserir as pessoas, né, reformar os indivíduos, né. A gente ainda escuta isso aqui e acolá, né? Esse discurso não cola muito hoje não, né? A gente sabe que uma boa parte das autoridades já abandonaram, inclusive, esse discurso da ressocialização. Existe mesmo uma intenção declarada em estabelecer uma política de controle, isolamento, punição. Mas, por outro lado, né, as prisões, para usar aqui uma expressão do Peter Spierenburg, elas foram bastante bem-sucedidas, né, nesse projeto de privar o público da execução da pena, né. Então, houve um processo de privatização da execução da pena, que a gente pode identificar aí como, no Ocidente, como tendo começado a acontecer, um processo longo, né, de longo prazo, começado a acontecer mais ou menos a partir do final do século XVIII, né, que veio aos poucos se consolidando, até, né, passando por todo o século XIX e século XX. Né. Então, hoje até estava conversando com um colega e ele dizia, nossa, é impressionante, mas eu ando pela cidade e eu nem sei onde tem presídio. Às vezes eu vejo assim uns muros altos, umas guaritas e tal, e ali deve ser um presídio, né, mas eu não sei se é FEBEM, se é presídio para adultos, se é CDP, se é RDD, o que é, né? De todo modo, nós, né, nesse aspecto, essa fórmula, né, de encarceramento, de punição, ela foi bastante bem sucedida porque ela tirou dos nossos olhos esse espetáculo punitivo, né? Claro, dos olhos do senso comum, porque quem estuda sabe muito bem que, né, ela ainda se manifesta de forma bastante violenta, né, no cotidiano, se manifesta de forma bastante agressiva, né, e está muito, né, para além dos muros das prisões, né. Esses muros não isolam de verdade, né, a prisão e a execução da pena, né, daquilo que acontece fora da prisão, né. Então, no primeiro momento, o interesse, né, que vem guiando as pesquisas é justamente esse, né, entender o que acontece, né, no intramuros, né. Quem são essas pessoas, né? Qual é o efeito que a prisão exerce, não só sobre o cotidiano desses indivíduos, mas sobre a imagem que nós temos dessas pessoas que estão presas, né? Você vê, para citar um caso recente, né, a prisão do presidente Lula, né, ele nem exatamente está numa prisão, né, ele está numa coisa ali meio esquisita, né, dentro de uma
carceragem improvisada na Polícia Federal. E a gente já ouve as pessoas dizendo, né? A eleição está sendo disputada entre um sujeito que está internado e um sujeito que está ditando, né, aquilo que o seu candidato diz da cadeia. O que alguém que está preso pode dizer, né? Ou como é que a gente pode considerar como legítima a fala de alguém que está na cadeia, um condenado, né? Então, quer dizer, a prisão ela tem uma atuação bastante importante, né? Não só no âmbito social, mas também no âmbito político, né? Então, por esses efeitos, né? Esse efeito, digamos assim, ela deslegitima, né, o indivíduo a partir do momento em que ele, né, é capturado pelas suas celas, né? Então, esses indivíduos que são imediatamente desqualificados uma vez presos, né, eles são seres racionais, eles pensam como nós, eles agem como nós, eles respiram como nós, né? Então, deslegitimar não é a melhor forma de entender, né, o funcionamento desse sistema e, enfim, o que esses indivíduos foram para lá? O que esses indivíduos fizeram? O que fizeram sobre eles, né? E, enfim, uma série de inquietações, né, que continuam latentes, né? Enfim, a gente não responde nada disso de forma objetiva, mas a gente chega a algumas conclusões, mas a gente está sempre refletindo, né? E eu, então, tinha interesse em estudar um movimento, né, organizado, planejado e executado pelos presos, justamente para que isso fosse oportunidade para entender o que esses caras pensam, ou pensaram, né? Então, uma outra motivação que, enfim, guiou esse trabalho foi justamente entender por que em 1952, exatamente no dia 20 de junho de 1952, né, 129 presos da Ilha Anchieta conseguiram alcançar o continente depois de se rebelar, controlar o presídio, dominar a guarda, né, prender a guarda, os familiares dos guardas, os soldados, os familiares dos soldados dentro da carceragem, embarcar, enfim, nas pirogas, embarcar nas lanchas disponíveis e fugir para o continente. Por que nesse dia exatamente esses presos conseguiram fazer isso, né? O que eles falam a respeito da situação do encarceramento, né? Já aconteciam fugas da Ilha Anchieta, não era exatamente uma grande proeza fugir da Ilha Anchieta. Não sei se alguém aqui conhece, Ilha Anchieta é uma ilha que fica no norte do estado de São Paulo, no município de Ubatuba, e a distância mais curta da Ilha Anchieta para o continente fica aproximadamente 700 metros. Então, quer dizer, se alguém aqui algum dia fez natação, né, ou nadou em rio, ou mesmo no mar, sabe que não é assim uma grande distância, né? Então, a gente tem registro de inúmeras fugas individuais, né, dos presos da Ilha Anchieta antes de 1952, né? Enfim. Então, essa me parecia uma questão pertinente, né? Porque uma fuga em massa, né, que chamaria muito mais a atenção das forças de segurança, né, colocaria os presos em risco de vida, né, e o sucesso em atravessar a pé a Serra do Mar era um pouco duvidoso, né? Enfim, fazer isso sozinho seria muito mais simples, né? Você foge para o continente, se embrenha nas matas. Para encontrar um indivíduo no meio desse matagal todo era muito mais complicado, mas não, os presos quiseram fazer uma fuga em massa da Ilha Anchieta. Isso era uma questão pertinente. E quando eu colocava essa questão para os meus interlocutores na época, quer dizer, aqueles que já de alguma maneira tinham investigado a rebelião na Ilha Anchieta, né, a gente tinha pouquíssimos trabalhos, né? Fernando conhece bem, enfim, existe uma escassez absurda sobre de trabalhos sobre história das prisões no Brasil. Uma escassez absurda. Então eu fui dialogar com ex-moradores da Ilha Anchieta, eu fui dialogar com
ex-praças da Força Pública, aposentados, né, senhores já, né, de 80 e poucos anos de idade, e com alguns autores, né, escritores da Polícia Militar aposentados que, enfim, aposentaram e foram buscar no passado, né, algumas histórias, né, picantes, interessantes, né, para escrever sobre as glórias da Força Pública, etc., né. E eu encontrei umas figuras bastante interessantes que, inclusive, me ajudaram muito na pesquisa, me apresentando outras figuras interessantes. Mas quando eu colocava para esse grupo, né, por que os presos fugiram da Ilha Anchieta? A resposta era sempre a mesma. Fugiram porque preso quer fugir. Né? O que preso quer fazer? Preso está preso e ele quer a liberdade, então ele vai fugir. Bom, não preciso dizer que essa resposta não satisfaz, né? Dizer que preso quer fugir não responde a pergunta. Então, por que eles não fugiam individualmente? Por que eles decidiram fugir, né, em grupo? Então, voltava sempre a questão. Bom, e eu tive então a felicidade de encontrar na documentação um inquérito dirigido pelo DOPS, que era o Departamento Especial de Ordem Política e Social, fundado lá em 1924, que virou Polícia Política e continuou atuando como Polícia Política no período democrático. Depois, nesse segundo período ditatorial, de 64 a 85, enfim. Então, o DOPS fez uma mega investigação sobre a rebelião na Ilha Anchieta e o delegado foi lá perguntar para os presos, né? Claro, o interesse dele não era saber o quanto eles sofriam no presídio. Não, pelo contrário. O interesse deles era saber quem eles tinham matado, né? O que eles roubaram durante a rebelião, enfim, né? Fazer o rol dos culpados, né? Agora, os presos aproveitaram, né, nessa ocasião para falar sobre a sua condição de encarceramento, né? E eles disseram, e isso foi registrado no inquérito, né, como era a rotina nesse presídio. Né? Enfim, a Ilha Anchieta era um presídio, uma ilha-prisão, né? Enfim, as funções prisionais na ilha existiam desde o começo do século, né, desde 1907, quando lá um projeto do Ramos de Azevedo ergueram o que era para ser uma colônia correcional, né, trabalho ao ar livre, né, para purificar dos males, né. Então, a ideia era transportar para a ilha esses indivíduos para eles, enfim, deixarem de ser maus, né, porque tinha aquela noção positivista muito forte no período de que o crime era algo que nascia com o sujeito, né. Enfim, então havia aí uma visão de que se esses indivíduos trabalhassem ao ar livre, eles iam, né, ser transformados, né, de alguma maneira, em bons cidadãos. Então, esse presídio foi instalado em 1907, por várias vezes ele foi desativado, reativado. Em 1942, houve uma grande reforma, os pavilhões foram reforçados, houve uma ampliação das estruturas, fizeram uma vila militar, uma vila civil, um grande quartel para que ficasse ali aquartelado praças da Força Pública. Enfim, para garantir a segurança, foi criado um hospital, foi criada uma escola. Então, houve uma grande operação, né, para, de fato, instalar ali um presídio que pudesse cumprir com as suas funções. De 1942 a 1950, esse presídio foi administrado pela Força Pública, diretamente administrado pela Força Pública. Em 1950, há uma mudança. Em 1950, o governador Lucas Nogueira Garcês escolhe um funcionário de carreira da Secretaria de Segurança Pública para administrar o presídio. E isso teve um efeito decisivo na rotina prisional, né? Para vocês terem uma ideia, não vou contar tudo que está no livro aqui. Pode parecer que eu não vou parar de falar mais. Mas um dos aspectos dessa mudança foi justamente a organização da rotina do trabalho na prisão, né? Enfim, uma ilha é um lugar ótimo para se pescar, né? E a cada pescaria ali os presos conseguiam, enfim, levantar toneladas, né?
Era uma coisa realmente fabulosa. Tem fotos dessas pescarias, é uma coisa realmente incrível. Agora, não pensem vocês que esses peixes eram usados na dieta dos presos, né? Enfim, seria muita ingenuidade a gente achar isso, e de fato não era. Esses peixes eram usados para fazer dinheiro, né? Os peixes eram vendidos para o senhor Suzuki, um comerciante de Ubatuba, e o dinheiro era repartido. Não sei exatamente quem ficava com esse dinheiro até chegar esse funcionário de carreira da Secretaria de Segurança Pública. Que aí, então, eles declaram, e há um conflito aí no inquérito, né, que é uma coisa interessante, porque a Polícia Civil dirige o inquérito e a Força Pública, naquela época, estava subordinada à Polícia Civil. A autoridade policial era a Polícia Civil, não havia autoridade policial militar. Isso não existia, né? Acreditem. Isso já aconteceu no nosso país. Enfim. Então, a Polícia Civil dirigir esse inquérito e, enfim, querer saber exatamente o que estava acontecendo, deixava os praças da Força Pública de alguma maneira apreensivos. Então, eles foram a fundo nessa história do peixe e começaram a querer entender mais. Falaram, não, então vamos entrevistar, né, o chefe do almoxarifado que controla aí o que chega, o que sai, né? Controla a receita do presídio, então vamos conversar com esse sujeito. E o chefe do almoxarifado declara que não, que até a chegada do funcionário de carreira da Força Pública, né, capitão Sadi Ferreira, esse capitão é mero apelido, ele não tinha esse título, né, não era uma patente, era um apelido. Até a chegada do capitão Sadi Ferreira, os militares dividiam esse dinheiro entre si e comiam peixe à vontade e tal. Não estou dizendo aqui que ele está falando a verdade, né? Trata-se de uma situação de conflito, né? Mas os militares, quando entrevistados, né, sem querer, eles acabam se entregando, né? E eles falam, não, isso daqui era repartido de forma igualitária. Agora, quem controla aí é só o diretor e o José Teixeira Pinto, que era o bendito almoxarife, né? Enfim, e outras questões começam a aparecer no inquérito e revelam, então, uma situação conflituosa, bastante interessante, né, de se pensar a rotina da prisão, né, entre os funcionários de carreira da Secretaria de Segurança Pública e os praças da Força Pública que conviviam no espaço, né, conviviam na Ilha Anchieta, né. Outras questões, por exemplo, quando o Sadi Ferreira chegou no presídio, ele imediatamente proibiu os praças da Força Pública de usarem o trabalho dos presos para fins particulares. Olha que coisa chata. De repente eu não posso mais usufruir do trabalho de um preso para cuidar da minha casa, né? Só que, enfim, ele privilegiou os funcionários de carreira da Secretaria da Segurança Pública, que continuaram podendo usufruir dessa mão de obra gratuita, né? Mas eles diziam, não, eu entrevistei um soldado da Força Pública que, no dia da rebelião, ele tinha 21 anos de idade, tinha acabado de chegar na Ilha Anchieta, foi pego de surpresa. Enfim, ele mora hoje em Caraguatatuba, tem dedicatória a ele aqui no livro. Uma figura. E ele, enfim, ele conta umas coisas curiosíssimas. Ele fala, por exemplo, que era um privilégio alguns presos terem a oportunidade de trabalhar nas casas dos funcionários. Era um privilégio por quê? Porque muitas vezes o funcionário ia para o continente e aí trazia encomendas para os presos. Sei lá, por exemplo, às vezes um cigarro que acabava, né? Às vezes uma correspondência que era censurada pela direção do presídio. Enfim, os familiares jamais chegavam a visitar os presos, né? Era uma coisa remotíssima, né? Um familiar de preso visitar o preso na ilha. Então, enfim, tem uma série de questões, né, que aparecem no inquérito, na fala dos ex-funcionários, né, hoje aposentados há muitos anos, né, que me permitiram, então, redesenhar uma espécie de conjuntura crítica, né, que surge ali entre 1950 e 1952 e que vai ser decisivo
para explicar essa fuga em massa, né, do dia 20 de junho. Né? Outro elemento importante, que vocês vão ter oportunidade de ler no livro, é entender um pouco a liderança desse movimento. Né? Quem eram esses presos da pá virada, que foram reunidos na Ilha Anchieta, que se encontraram na Ilha Anchieta entre 1951 e final de 1951 e início de 1952, e que ali puderam, então, planejar esse movimento e, enfim, até certo ponto, bem sucedido. Né? Então, tem algumas figuras importantes aí nessa história, né? Como China Show, João Pereira Lima, Diabo Loiro, enfim, Sete Dedos. O Sete Dedos não foi, minto. O Sete Dedos participou da fuga da penitenciária em 51. Mas ele, enfim, eu ainda não averiguei bem essa história, mas parece que ele chegou a ir até a Venezuela, depois foi preso na Bahia, enfim, tem uma história. Mas os caras que fugiram com os Sete Dedos da penitenciária do Estado foram 5 ao todo. Os outros 4 foram recapturados e mandados para Ilha Anchieta. Né? Em 1948, né, o que a gente considera como a principal liderança da rebelião da Ilha Anchieta, o João Pereira Lima, liderou uma grande rebelião na casa de detenção que ficava na Avenida Tiradentes. Aproximadamente por 9 horas eles controlaram a casa de detenção, trocaram tiro com a força pública. Enfim, ele, mais uma turma, o João Pereira Lima, Etel Pinheiro e outros presos, foram deslocados para Ilha Anchieta. Né? João Pereira Lima volta algumas vezes para São Paulo, foge do Camburão, troca tapa com a força pública. Era uma figura. Esse cara tem uma trajetória muito especial aí nesse contexto aí do sistema prisional em São Paulo. Né? De forma que, no primeiro semestre de 1952, você tem reunidos na Ilha Anchieta, né, os presos que mais provocaram, né, movimentos de revolta em São Paulo naquele período. Né? Mas grande parte dos presos não tinha esse perfil. Né? Enfim, pela documentação, isso foi uma parte interessante do trabalho, eu consegui recuperar um pouco a trajetória desses caras. Né? Então, quais eram as origens regionais, né? Se eles vinham do interior do estado de São Paulo, se eles tinham ocupação profissional, né? Como é que eles foram parar na Ilha Anchieta, enfim. E a grande maioria deles, né, eram presos por contravenção, né, eram deslocados pela Anchieta por terem se envolvido em algum tipo de confusão na penitenciária do Estado, né, mas não tinham absolutamente trajetórias semelhantes a dessas figuras, né, que lideraram o movimento. Mas, ainda assim, uma boa parte deles aderiu ao movimento e quis fugir da ilha. Né? A gente tem, por exemplo, o caso do China Show, que, salvo engano, não tem nenhum histórico de envolvimento em rebelião antes da Ilha Anchieta, mas que era um sujeito alvo da chamada turma do tapa, né? Que é como os ex-praças da Força Pública identificavam os torturadores. Né? Que eram esses caras que gostavam de espancar por prazer, né? Literalmente. Aqui eu não estou incorrendo em nenhum erro histórico. Né? Inclusive o apelido do China Show vem disso. Né? Era um pernambucano, provavelmente tinha alguma ascendência indígena. Né? Então, na visão dos carcereiros, ele era um chinês, descendente chinês. Né? E, segundo o que eles contam e o que o próprio China Show conta nos depoimentos, né, eles se viciavam esse sujeito com o chamado umbigo de boi, que era basicamente um instrumento de tortura. Né? O Câmara Cascudo conta como é que eles faziam esse negócio no dicionário do folclore brasileiro. Né? O umbigo de boi eles esticavam o pênis do boi e atravessavam as crianças estão aqui, né? Desculpa aí. Censura, tapem os ouvidos. Eles atravessavam no meio dessa cartilagem, né? Sei lá como é, dessa estrutura aí, né? Do pinto do boi, eles atravessavam um cabo de aço, né? E deixava aquilo secar.
E eles usavam isso para se viciar os presos. E o China Show era o preso que dava um show quando era torturado, segundo o que eles contam e o que o próprio China Show conta. E depois de muito espancar o China Show, eles levavam ele para tomar um banho de mar, né? Para que as feridas fossem lavadas com o sal da água. Então vocês imaginem o grau enfim, sandice, ou de, sei lá, enfim, figuras extremamente sádicas, né? É um horror. Bom, eu sei que o China Show ele tem enfim, uma trajetória bastante trágica, porque ele estava prestes a cumprir a pena, né? A gente sabe que com o Código de 1940 todo indivíduo preso estava sujeito a continuar preso ad infinitum, pela tal da medida de segurança, né? Então ele podia muito bem, enfim, depois, após terminar a pena, ser mantido preso, né? Mas de todo modo a pena dele ia expirar em setembro, outubro, se eu não me engano, de 1952. E a rebelião foi em junho. Ainda assim o China Show se envolveu na turma, né, na dianteira do movimento, né? Foi acusado, na investigação, foi acusado de ter assassinado o chefe de disciplina, né? E foi capturado depois na Serra do Mar, né? Bom, a maior parte dos presos a maior parte foi recapturada, né? Consta que 20, aproximadamente 21, se eu não estiver enganado. Esses dados são sempre um problema, né? Consta que entre 20 e 21 foram assassinados durante o processo, né? A gente tem relatos de assassinatos a sangue frio, né? Dos poucos estrangeiros que estava preso na Ilha Anchieta na época, um espanhol foi assassinado com um tiro na nuca dias depois da rebelião ter sido abafada, né? E 6 foram tidos como desaparecidos, não consta registro desses presos, né? Esses podem ter de fato conseguido, né, fugir, foram bem-sucedidos na fuga, poucos, né? Mas, enfim. E a maior parte dos presos depois foi, né, distribuída pelos presídios do estado de São Paulo, né? Bom, a Ilha Anchieta foi desativada em 1955 nas funções prisionais. Uma boa parte dos presos que ainda estavam na ilha em 55 foi deslocada para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, né? Casa de Custódia oficialmente começou a funcionar ali, ela já existia como anexo agrícola da penitenciária do Estado, mas ela, em 1955, é ativada, então, como Casa de Custódia e Tratamento, como parte de um grande projeto de reforma das prisões, que começa a ser pensado logo após a rebelião da Ilha Anchieta e é efetivado no governo do Jânio Quadros, né, em 55, né. Como parte desse projeto, a gente tem, né, um ícone aí da história prisional de São Paulo, que é a Casa de Detenção do Carandiru, que foi demolida, né, no começo dos anos 2000. Enfim, São Paulo, basicamente, no começo dos anos 60, tem, de longe, o maior parque penitenciário, o maior parque prisional da América Latina, isso sem sombra de dúvida, né, e com uma política de encarceramento, né, contínua. Né, comparando aí com os maiores estados, né, em termos populacionais, o estado de São Paulo é o único que tem uma expansão contínua da população prisional. Aqui eu me refiro à população condenada, né, que de alguma maneira passou pela justiça, né. Enfim, a Alessandra Teixeira, inclusive, no trabalho dela, identifica aí um processo de encarceramento em massa já para esse período, né. Ela estudou as prisões correcionais, né, que era uma prática da polícia, né, enfim, que de alguma maneira persiste. Mas a gente tem um movimento muito curioso nesse período, né, que é talvez o primeiro período de reformas, né, das prisões, né.
desde a fundação da Penitenciária do Estado, em 1920, que a gente não via um movimento de reforma tão ambicioso como esse nos anos 1950 e 60, etc. Então, e a rebelião da Ilha Anchieta, então, ela compõe esse cenário, né? Então, foi um objeto, enfim, é um objeto interessantíssimo, né, para analisar esse momento, né, de crise, né, do sistema prisional. Enfim, esse trabalho continua de alguma forma, né? Eu estou agora aí fazendo um doutoramento, continuo investigando aí as rebeliões, não foi a única rebelião que aconteceu no período, né? Eu estou expandindo agora, tentando entender de alguma forma como é que essa categoria do preso incorrigível, inadaptável, né, que se cria, né, na prática do encarceramento em São Paulo, que a gente já começa a perceber nos anos 40, mas fica muito forte nos anos 50 e posteriormente, né, é uma categoria interessante que justifica as piores formas de encarceramento, né? Enfim, para vocês terem uma ideia, essa noção do preso incorrigível, ela justificou, por exemplo, a internação desses caras na Ilha Anchieta, né? Eu digo internação porque a ideia, né, que as autoridades tinham é que a Ilha Anchieta seria um lugar de isolamento, né? Enfim, a ideia que se mostrou falida, né? Mas e não só no Brasil, né? Assim, a gente tem movimentos semelhantes que acontecem em outros países, né? A partir do momento em que se cria uma categoria de um preso que não cabe em nenhuma prisão, né, que não cabe nesse sistema, né, para onde a gente direciona esse sujeito? Para onde as autoridades direcionam esse sujeito? Então começam a se criar determinados lugares, né, de aprisionamento que se tornam os piores lugares de aprisionamento, né? Então, você vê isso na fala dos juízes, você vê isso na fala dos policiais, você percebe isso na fala dos políticos, né? Aqui eu me refiro aos políticos do período, né? Que era isso, né? Esse sujeito é inadaptável, esse sujeito é incorrigível, então ele só pode ir para a Ilha Anchieta, porque lá ele vai ficar isolado e lá ele vai receber o tratamento que ele merece, né? Enfim, o tratamento que ele merece a gente sabe qual é, né? Então, isso aconteceu na Ilha Anchieta e posteriormente isso vai acontecer na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, né? Enfim, Taubaté é mais famosa ultimamente, né? Enfim, que é o berço do primeiro comando da capital, né, que surgiu ali no anexo, né, no pavilhão anexo, que era onde funcionava em 1955, o hospital, né, onde se fazia lá tratamento de eletrochoque terapia, que era uma coisa comum, né, no Brasil na época, né? Enfim. Então Taubaté passa a ocupar o lugar da Ilha Anchieta, né, nesse sentido, né? Taubaté passa a receber esses presos que são, né, tratados pelas autoridades como os incorrigíveis, os inadaptáveis, né? E para eles é só reservada a pior punição, né? Enfim, não que o sistema fora de Taubaté fosse melhor, mas que ali, né, à medida em que o preso chegava, ele chegava ali com um objetivo muito claro, né? Então, recentemente, por exemplo, eu entrevistei um guarda que trabalhou na Casa de Custódia e Tratamento, trabalhava lá em 1961, quando teve uma grande rebelião, e ele, no meio da conversa, é um senhor hoje, está com 92 anos, se eu não me engano, no meio da conversa ele tira a camisa para me mostrar um acidente de trabalho. Segundo ele, era um acidente de trabalho. Ele me mostra um queloide, mais ou menos dessa largura aqui, que vai do ombro direito até o cotovelo esquerdo. E eu falo, mas o que é isso, né? Que negócio é isso? Como assim um acidente de trabalho? Ele fala, não, eu estava levando um preso lá em Taubaté, um preso do pavilhão, né? Eles diferenciavam lá o preso do hospital do preso do pavilhão. Estava levando um preso do pavilhão para uma sessão de eletrochoque e ele escapuliu.
correu até a barbearia, pegou uma navalha e veio atrás de mim. Mas isso é um acidente de trabalho. Ele dizia nessas palavras. Ele até fez uma comparação esdrúxula, dizendo que os caminhoneiros podem capotar, né? A mercadoria pode ser roubada e o guarda está sujeito a esse tipo de acidente de trabalho. Então, quer dizer, existe também aí um processo de naturalização, né, dessa violência institucional, né, à medida em que se consolida essa forma de tratamento, né. Enfim, eu costumo dizer que para os presos comuns na nossa história, né, pelo menos por aquilo que a gente conhece, né, o estado de exceção ele é permanente, né? Ele é permanente. Não existe assim a democratização política se reflete numa melhoria das formas de tratamento dos presos, né? Isso não é o que a gente percebe, né, nas pesquisas sobre a história das prisões no Brasil, né? Evidentemente que, enfim, a gente tem experiências de encarceramento especiais, digamos assim, né, com menos presos, né, um sistema trabalhado de uma outra natureza, etc., mas a grande massa dos presos está sujeita a um regime desumano, né? Então, trazer a fala desses presos, mostrar um pouco como eles viam a sua condição de encarceramento é também uma estratégia, né, de resgatar um pouco essa humanidade, né, dos presos. Bom, gente, eu não quero me estender mais, eu vou passar a palavra aqui para o Fernando e agradecer de novo a presença de vocês. Estou muito feliz, muito contente com o resultado do trabalho. Enfim, é uma edição feita pela Revan, não sei se todo mundo conhece, mas a Revan tem aí uma linha editorial muito bacana sobre, enfim, na área do direito penal, na área da criminologia, né? E na própria história das prisões, vem publicando alguns trabalhos, e é uma referência para a gente que pesquisa, né, e trabalha nesse campo, né? Então é isso. Boa noite a todos, senhores, senhoras, jovens. Eu trouxe uma colinha aqui por causa do Alzheimer. Queria agradecer muito o Dirceu pelo convite para essa conversa sobre o livro dele. Agradecer muito aqui a Tapera, sempre abriu espaço tão simpático para esses eventos. Eu também acho que é fantástico o livro ter saído pela Revan, que é uma editora que a gente não tem vínculo nenhum, mas sabe que é uma editora que publica muitas obras, que tem contribuído enormemente para a reflexão sobre essas questões que a gente trata aqui, sejam questões de encarceramento em massa, história das prisões, enfim. A gente lamenta, por exemplo, que no mercado editorial brasileiro existam ainda ausências quase que injustificáveis, né? Um país como o nosso, com o nosso tamanho, com o nosso mercado editorial, a gente não tenha, por exemplo, obras como o Sykes, o Klemer, né, que são clássicos das reflexões sociológicas, históricas sobre as prisões, né? E a gente fica se perguntando, né, não tem isso, né? Então, quando a Revan vem e publica Cárcere e Fábrica, publica Garland, publica um livro de história das prisões, né, como o título do Dirceu, a gente fica muito feliz, porque, na verdade, isso contribui para ampliar a reflexão, a possibilidade de reflexão, de análise em torno desses temas. Sem esse mercado editorial, né, a gente praticamente fica na dependência de títulos publicados em inglês, das dificuldades que a gente tem de leitura, enfim.
Então é muito bem-vinda a publicação do livro, ficou muito bonita a edição. Eu conheço o Dirceu há muito tempo, a gente tem... É muito, vamos dizer assim, muito bom a gente ter... O Dirceu, por exemplo, foi um dia me procurar lá no núcleo, queria conversar, enfim, e a gente estabeleceu, desde isso já vai para uns mais de 15 anos, que a gente estabelece um diálogo onde a gente aprende mutuamente, né? Eu e o Dirceu conversamos sobre essas questões. Por certo, eu ensinei algumas coisas para o Dirceu, mas não há a menor dúvida de que eu aprendi um monte de coisas. O Dirceu partilhou comigo parte desses inquéritos que ele pesquisou no DOPS, fotografias, trouxe a reflexão que ele fez. Então, é algo muito prazeroso para nós na academia encontrarmos pesquisadores que tenham essa veia, né? Essa inquietação de ir atrás de algo desconhecido. A Ilha Anchieta, essa rebelião em 52, era absolutamente desconhecida de nós, cidadãos, e de nós, pesquisadores, né? Nós que ficamos enfiados só nisso na vida, a gente praticamente não tinha conhecimento dessas questões. Então, o que o Dirceu se colocou a tarefa, houve por assim dizer, um soluço, né? Interrompeu um pouco, parou, depois voltou, mas houve uma disposição que é algo absolutamente fantástico de ir atrás de fontes. Como é que eu vou escrever uma história como a história da rebelião e fuga da Ilha Anchieta? Por quê? Porque simplesmente a gente não tinha nada disponível a partir vamos dizer assim, como um ponto de partida. Então, esse trabalho que o Dirceu foi fazendo ao longo do tempo, e que, para mim, foi ótimo conversar com ele, trocar ideias, trocar sugestões de leitura, tal, é algo assim, muito bom. A gente, outro dia, foi tomar um café e a gente, se bobear, a gente fica conversando 3 horas, né? Porque fica assim, nossa, e aquilo? Eu estava me falando do Pereira Lima, que foi lá, por que ele matou o Javer lá no IPA, não sei o que e tal. Então, começamos a partilhar um monte de informações, evidentemente, um pouco especializadas, né? Porque somos muito mergulhados nessas questões, mas tudo isso para dizer que, se tem alguma coisa que é uma contribuição, que não é só contar essa história, né? É trazer à tona, por exemplo, a indicação de fontes, sistematizar informações que estavam dispersas sobre esses acontecimentos, fazer uma reflexão sobre as políticas públicas da época. Enfim, tudo isso, né? Fala assim, não é só uma página da história, né? Quando a gente lê um livro como o do Dirceu, a gente está lendo algo que contribui para a gente entender o nosso presente. O que está acontecendo agora? Por que a gente tem esse perfil de encarceramento? Por que a gente tem esse perfil de presos agora? Enfim, ao olhar para uma obra como essa disposição que teve o Dirceu de, como historiador, cavar, ir atrás, né, de fontes que dessem sustentação para contar, para narrar essa história, para fazer uma análise desses acontecimentos, é algo absolutamente de mérito que o Dirceu tem aqui. Conversamos sempre sobre isso, não é ficar jogando confete. E tem uma coisa que, aí sim, eu acho que é uma confete especial em cima do trabalho do Dirceu, que é um pouco essa conexão história-sociologia, né? Isso é muito legal. Na verdade, eu, Alessandra e tantos outros pesquisadores que estamos no campo da sociologia, nós adoramos a história. Nós somos absolutamente fascinados pela história. Então, nós, assim, praticamente a gente é assim, quase que um sociólogo que está toda hora escorregando para a história. A gente adora história. E o Dirceu, sendo historiador, falando para o Sérgio Adorno, segura a onda aí que eu não vou para o teu pedaço, tal. Mas, embora ele não tenha, né, ido vamos dizer assim, feito
uma imersão no campo da sociologia, ele leu os autores clássicos da sociologia, leu Sykes, Sociedade dos Cativos, leu Klemer, fez uma reflexão que não se limitou, e é outra coisa de muito mérito, não se limitou apenas a fazer um trabalho historiográfico. Foi um trabalho belíssimo do ponto de vista historiográfico e ainda dá uma contribuição importantíssima para o campo da sociologia quando ela se dispõe a fazer análise do porquê que a gente tem rebeliões, como é que elas ocorrem, as dinâmicas das rebeliões e tudo mais. Então, isso tudo, vamos dizer assim, eu não diria que é raro, mas não é frequente a gente encontrar pesquisadores que tenham essa disposição de olhar para o lado, olhar para as outras, né, produções, sejam elas na antropologia, na filosofia, na própria sociologia. Então, é muito também gratificante a gente pegar o trabalho do Dirceu e ver como que essas coisas estão presentes, como que ele coordenou na sua reflexão essas, por assim dizer, essas combinações que são muito bem-vindas para todos, né? Que a gente não tenha que trabalhar. Todo mundo fala de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, isso aqui. Sim, mas é aí que está a coisa, né? O grande lance é a gente sair da nossa caixinha, sair do nosso arquivo, sair do nosso muro, né? Ultrapassar, abrir realmente um diálogo com todos os outros campos, para que a gente possa fazer um trabalho efetivamente de contribuição, que é uma contribuição para o campo específico, seja das prisões, da historiografia, da sociologia das prisões, mas seja, sobretudo, uma contribuição para a sociedade, não uma contribuição para que as pessoas entendam por que é que tem uma rebelião desse porte nos anos 50. O que aconteceu, né? De onde vêm essas coisas? O porquê que essas coisas ocorrem, né? Então, quando a gente olha hoje, né? Ainda agora há pouco eu estava ouvindo no rádio lá que teve no rebelião não sei aonde, tira preso daqui, joga dali e tal, né? Para nós que temos interesse por isso, a gente sempre se pergunta, né, o que está acontecendo lá dentro, quais são as dinâmicas entre os presos, do staff prisional com os presos, que motiva, que desencadeia esse tipo de coisa. E aí, Dirceu contou um pouquinho da história, que vocês podem ler no livro, né? É uma história absolutamente horrível, essa rebelião, pelo tamanho. Eu diria que é a primeira grande rebelião que a gente tem na história do Brasil, com esse impacto, seja pela morte dos presos, seja pela morte de funcionários, de policiais, pela fuga, pela retaliação que vem após a fuga. Tem cenas de barbárie explícitas, né, que hoje a gente olha e poderia falar assim, nossa, isso nós estamos falando dos anos 50, né? Então, quando a gente olha o massacre do Carandiru e tem 100 e tantos presos mortos, né? Não é que uma coisa continua na outra, mas que uma coisa, né, tem um caldo, por assim dizer, de cultura, de punitiva, de revanche, de extermínio, que está, por assim dizer, sempre presente, desgraçadamente, na nossa história mais recente. Então, eu acho que várias das coisas que o Dirceu nos contou, né, sobre o que foi o livro, eu gostaria de destacar uma delas, que é a gente entender um pouquinho esses anos 50. Parece estar tão longe, e, ao mesmo tempo, eu diria que está tão perto, né? O Dirceu contou uma página dessa história dos anos 50, que também sempre converso com o Dirceu, converso com a Alessandra sobre isso. Os anos 50, eles têm alguma coisa fundamental para a gente entender as dinâmicas criminais, para entender as dinâmicas dos aparatos repressivos no Brasil. Quando a polícia vai atrás dos fugitivos e não captura, vai lá e extermina, por assim dizer, alguma coisa já estava acontecendo ali. Outro dia eu estava lá no café com o Dirceu, estava contando para ele que estava lendo um jornal de 59, já falando de esquadrões da morte no Rio de Janeiro. Subiam o morro
Em 59, subia um morro para exterminar irrecuperáveis. Nós estamos falando de 59. Mas quem era esse esquadrão? Eram policiais procedentes, desgraçadamente lógico, não é todo o corpo policial que faz isso, mas parte desses grupos provém exatamente das forças policiais, desgraçadamente. Então a gente vai tendo, por assim dizer, nos anos 50, a formação talvez de uma cultura repressiva que foi a pior possível, que talvez dê para a gente entender onde é que nós chegamos agora. As intolerâncias, por exemplo, de lidar com os presos. Não é fácil? Lógico que não é fácil. Lidar com pessoas que estão na ilegalidade, que praticam crime, lógico que nada disso é fácil. Agora, qual tem sido quase que a única proposta contemporânea? De repressão e de extermínio. Como se tudo fosse motivado apenas por uma vontade individual. Todo mundo quer ser criminoso, todo mundo quer ser bandido. Quer dizer, não há condições sociais, não há variáveis sociais interferindo em tudo isso. Então, eu diria que nos anos 50 já se desenhava, ainda que de um modo ou de outro, já se desenhava esse perfil de resposta que os aparatos de repressão, os aparatos de controle social vão dar para a questão da criminalidade. E o que o Dirceu nos conta, ao mostrar essa coisa da presença dos irrecuperáveis, daqueles que tinham que ficar sob medida de segurança, daqueles que já tinham praticado fuga, tal. É um pouco isso, um pouco dessa história que foi a rebelião na Ilha Anchieta. Os desdobramentos da rebelião, que muito bem o Dirceu nos conta no livro, são fundamentais também para a gente entender como é que os nossos governantes agiam e agem meio de forma reativa. Aconteceu uma rebelião, então vamos ver o que nós vamos fazer. Aconteceu uma fuga, vamos ver o que nós vamos fazer. Então, parece que assim as autoridades indo a reboque dos problemas que emergem. Então, isso estava presente nos anos 50, o Dirceu conta, fala assim, olha, depois da rebelião, aí fecha a Ilha Anchieta, então aquilo é insuportável, abre não sei o quê, abre o IRT lá em Taubaté, abre não sei o quê, casa de custódia, e institutos penais agrícolas, tal. Tudo em função de uma desgraça que aconteceu, que motivou a morte, seja de policiais, seja de funcionários, seja de presos. E uma história triste, só para encerrar aqui os meus comentários sobre essa obra fantástica que o Dirceu nos apresenta, uma coisa terrível é como, no relato dos presos, a prática da tortura, a prática dos maus tratamentos, ela era rotina. Então, assim, quando a gente pensa, por que explodem as rebeliões? Por que explodem rebeliões? Hoje em dia, talvez a gente tenha uns componentes novos, porque tem PCC, tem CV, tem não sei o quê, o Comando do Norte, não sei o quê, tal. Tem um componente novo. Mas, se a gente olha dos anos 90 para trás, isso não só no Brasil, mas praticamente em todo o mundo, boa parte das rebeliões elas são provocadas. Boa parte são provocadas por déficits de alojamento, alimentação, precariedade de serviço, esse tipo de coisa, que vai, por assim dizer, isso no cotidiano vocês podem imaginar, todo dia a alimentação é ruim, todo dia falta isso, falta remédio, não tem médico, todo santo dia tal. Um dia isso acaba virando explosão. E uma outra causa fundamental são os maus tratamentos. Intencionalmente, os agentes, lógico que não são todos, mas em todo lugar a gente vai encontrar isso, intencionalmente, a coisa de espancar preso, bater,
privá-lo, né, de circulação, privá-lo de determinadas formas de alimentação. E isso na Ilha Anchieta, isso era um dos pontos fundamentais, ao lado de todas as coisas que o Dirceu mencionou, né, as coisas de comércio de peixe, um monte de coisa. E ali o componente da violência praticada por agentes do Estado em ambientes de custódia estava presente, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, por que é que apareceu o PCC? Né? Por que é que apareceu isso? Né? Que gente, como se fosse assim um brotar, né, de gente má naquele momento. Não, vamos olhar um pouco da história das prisões, a gente vai ver que boa parte do surgimento desses grupos, aqui no Brasil, como em qualquer outro lugar, ele está diretamente associado às práticas repressivas que a gente tem dentro da própria prisão. Então, se a gente olhar, os caras que fundaram o PCC foram todos caras que passaram por diversos locais, presos em vários locais, reagiram às violências praticadas, muitas vezes de forma intensa em vários presídios, o massacre do Carandiru, enfim, você vai juntando, aí você pega o primeiro estatuto do PCC, o que é que ele fala? Né? Ele quer exatamente enfrentar a arbitrariedade do anexo da casa de custódia que o Dirceu menciona, e quer enfrentar todo o arbítrio existente no universo prisional. Então, isso para que agora efetivamente encerrar o que as minhas observações sobre esse fantástico livro que o Dirceu hoje lança aqui, para todos nós, né, que temos algum interesse em entender, não de forma superficial, mas entender mesmo, né, por essas dinâmicas prisionais, o contexto punitivo que a gente tem, é fundamental que a gente entenda, né, o mundo que se passa, o mundo do crime, as páginas da história que estão sendo contadas, né, por essas obras, e também que a gente entenda como que o aparato repressivo, o próprio aparato governamental, as autoridades, têm parte fundamental nessas dinâmicas e nessa criminalidade, enfim, no surgimento desses grupos. É isso. Obrigado, viu, Dirceu? Ah, sim. Bom, eu vou passar aqui para o Wallace. Vamos fazer uma roda de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, a gente faz 3 perguntas, aí depois os dois, o Dirceu e o Fernando, responde, quem se sentir mais à vontade, e aí a gente torna a fazer de novo, aí depois a gente vai para a assinatura linda, bonita e entusiasmática. Alguém quem gosta? Bom, boa noite. Eu queria primeiro parabenizar, né, o Dirceu. Eu fiquei impressionada, eu achei que era doutorado, né, pelo volume, enfim, e pela qualidade do trabalho. Então, é muito incomum hoje a gente encontrar um resultado de um mestrado com essa, enfim, né, com essa potência e com essa... Enfim, para além da questão potente, o que eu acho interessante e importante é a sua pesquisa, quer dizer, o volume da sua pesquisa, a maneira como ela contribuiu, né, a esse seu trabalho de ir atrás das fontes, da maneira que você foi, que, como o Fernando fala, não é apenas, né, como um historiador, mas como um sociólogo e talvez até como um filósofo, né? Quando a gente fala que se a gente pode pensar numa história do presente, é exatamente o que o Foucault propõe para a gente, né? Então, e se isso instiga, você está fazendo filosofia também. E aí eu quero lançar uma pergunta, na verdade eu vou ler o livro, eu ainda não tive a oportunidade,
Mas, ouvindo você falar, e como é um período, de fato, próximo àquele período que eu estudei, e que eu flagrei isso que você chamou, né, de um encarceramento em massa nos anos 40, na verdade, esse encarceramento em massa era fruto, né, de resultado das prisões correcionais, das prisões para averiguação, e os perfis eram esses perfis, de fato, não criminosos, né? Eram os desordeiros, os vadios. E eu queria que você dissesse se isso aparece nos dados que você coletou, de algum modo, né? Quer dizer, se havia, de fato, uma separação entre os condenados por crimes ou os correcionais, vamos dizer assim, né? E se a questão de estar ali, de fato, era fundamentalmente uma questão disciplinar e como que isso era tratado, né? Boa noite. Eu sou Elissa, sou professora de Geografia e História. Eu também não tive a oportunidade de ler a obra ainda, estou muito interessada. Eu queria fazer uma pergunta primeiro sobre a questão do encarceramento em massa no período. A primeira pergunta é quase que retórica, se era perceptível que havia um grande encarceramento negro e se, entrevistando essas pessoas, você percebeu uma diferença de tratamento de acordo com a origem étnica. Porque você falou de uma pessoa que tinha origem indígena, né, e que era constantemente alvo de tortura. Então, eu queria saber se você percebeu também essa diferença de tratamento. Havia mais torturas ou mais maus tratos? Havia uma descriminalização ali ou não? E eu gostaria de fazer um convite. A Linda Marx abriu um grupo no Facebook para confrontar um momento de personificação da crueldade em relação ao encarceramento negro, em relação a essas políticas terríveis que estão sendo postas em prática pela política, pelo Congresso e tudo mais, mas que também são glorificadas aí num momento por um certo candidato, ele não. E ela abriu uma página chamada 1 milhão de votos, 1 milhão de brancos votando em pretos. É muito importante a página. E é um número pequeno. 1 milhão de brancos votando em pretos. Eu imagino que seja o grupo que menos cresce no Facebook. Muito menos do que mulheres contra Bolsonaro. E por isso, uma personificação desse mal através do Bolsonaro, mas as políticas que ele propõe não estão sendo tão combatidas. Né? Como é que a gente vai ter uma transformação dessa realidade de encarceramento, dessa realidade de marginalidade, se a gente não tem um olhar para pessoas que estão ausentes ali no poder público? Claro que eu não acredito que só a política vai ser transformadora, mas se ela for transformadora é através da mudança desse perfil. Então, convido especialmente os brancos, as pessoas sem cor, para adentrarem, convidarem outros brancos para que a gente vote maciçamente no povo preto, né? Mulheres, transexuais, enfim. Obrigada. Oi, eu queria só perguntar, Dirceu, você falou em algum momento que as pessoas que eram encarceradas nos anos 40 dificilmente saíam mesmo quando a pena já tinha sido cumprida, né? Eu queria entender como é que é essa história. Bom, gente, eu quero primeiro falar uma coisa que é importante aqui para quem, enfim, se aventura a estudar a história das prisões no Brasil e está interessado em conhecer o perfil da população encarcerada, né? A gente tem um problema muito sério com a documentação, e aqui a gente tem um problema especialmente grave no estado de São Paulo, porque em 1976 foi criado o Arquivo Intermediário do Estado. Não sei se é uma história que todo mundo conhece, mas
o arquivo intermediário do Estado é um arquivo comum, que, enfim, eu já encontrei referências sobre esse tipo de arquivo em outros estados do Brasil, mas o objetivo desse arquivo intermediário é fazer uma espécie de uma triagem da documentação produzida pela Casa Civil, né? Então, toda a documentação produzida pelo governo do Estado e as suas secretarias, né, gabinete do governador, Casa Civil e a Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança Pública, essa documentação ela é deslocada para esse arquivo intermediário, então ela deveria passar por uma triagem antes de ser disponibilizada para o público, né, interessado. Isso foi criado em 76 em São Paulo, enfim, num momento bastante interessante da nossa história política, né? Período da ditadura militar. Esse arquivo ele ainda existe em São Paulo, né? Funciona, evidentemente, isso não é nada inconstitucional, ele existe, funciona, só que hoje ele tem o nome de arquivo administrativo. Só que a documentação abrigada pelo arquivo administrativo, ela não efetivamente é deslocada para o arquivo permanente e disponibilizada à consulta pública. Claro, existem casos, e eu conheço casos, de pessoas que pesquisam no arquivo administrativo, consultam lá documentos da Secretaria da Saúde, da Secretaria do Menor, enfim, uma série de pesquisas que já aconteceram. Enfim, no meu caso em particular, que fui procurar a documentação da Secretaria de Segurança Pública, né, esse acesso me foi negado, né? Eu procurava uma documentação muito simples, eu procurava os relatórios do secretário de Segurança Pública, que é uma documentação oficial publicada, está lá na Constituição de 47, antes era chamado de relatório do chefe de polícia, depois relatório do secretário de Segurança Pública. Eu tinha alguns exemplares, já que eu encontrei na Academia de Polícia, na Biblioteca da Faculdade de Direito, mas eu queria a série completa, dos anos 40 e dos anos 50, e a princípio eles disseram para mim que eu estava viajando, que essa documentação tinha sido produzida até 1930. Aí quando eu provei que eu tinha outros exemplares, eles literalmente mentiram. Isso está no meu e-mail, inclusive. Eles literalmente mentiram que aqueles exemplares que eu tinha eram os últimos. Enfim, eu fui ao Ministério Público, pedi acesso e todas as instâncias negaram. Curiosamente, o Alexandre de Moraes era o secretário de Segurança Pública no período, a gente sabe que ele não gosta de pesquisa, sumariamente foi negado o acesso ao arquivo, né? E os funcionários do arquivo simplesmente não me deixavam entrar e diziam que eles já tinham pesquisado por mim, né? E eu falava, bom, então tem uma lista, uma relação dos documentos que estão aí no arquivo? Ah, não, existe essa listagem, mas você não pode ter acesso. Então, quer dizer, existe um problema muito sério para lidar, né, com esse tipo de investigação, que é a documentação. E, infelizmente, de 1947 para cá, toda a documentação produzida pelo governo do Estado de São Paulo, não toda, né, porque tem documentação ainda corrente que está, enfim, que está nas secretarias, etc. Mas o período que me interessa, que é o final dos anos 40, 50, 60, está fechado lá, né? Então, olha, para ter acesso à informação sobre esses presos, para ter acesso, enfim, aos dados de cor, condenação, enfim, isso foi um problema sério. Foi um problema sério. Então, eu consegui mapear alguma coisa, né, a partir da documentação que eu consultei, que basicamente eram os autos de qualificação feitos durante o inquérito dirigido pelo DOPS, né? E eu pude, de alguma maneira, fazer o cotejamento com a documentação da polícia, que está arquivada lá no Museu da Polícia, na Cadepol. E ali eu pude identificar, enfim, alguns presos que estavam na Ilha Anchieta, né? Que apareciam, não sei se você já viu, Alessandra, se consultou essa documentação do museu, mas eles têm assim, uns livros com as fotos dos presos, né? Inúmeras fotos, páginas e páginas de fotos de presos, e com alguma descrição, muito breve, mas alguma descrição. E ali aparece, enfim, identificação de cor, por cor, né? E aí eu
consegui encontrar, né, presos mencionados no inquérito policial nessa documentação. Aí eu encontrei alguns casos curiosos. Então, por exemplo, você está me perguntando essa questão étnica, né, essa questão de cor. Bom, a questão étnica transcende a questão de cor, mas no inquérito do DOPS, né, no auto de qualificação feito do DOPS, o indivíduo é identificado como sendo preto. E o mesmo indivíduo, nessa documentação produzida no âmbito da delegacia, né, ele aparece como pardo. Muitas vezes aparece como branco. O próprio líder da rebelião, o João Pereira Lima, né, que foi funcionário do Bradesco, no estado de Goiás, na ficha dele do banco, ele aparece como pardo. Né? Muitas vezes na imprensa, ele é mencionado como sendo branco. Então, isso é um problema. E, assim, dados estatísticos no Brasil, cara, mesmo depois da criação do IBGE, enfim, são muito precários. São muito precários. Mesmo nas estatísticas policiais, você vai encontrar muita variação. Não existe um padrão. É um problema. O que eu fiz? Né? Você vai poder ver no livro que eu unifiquei essa categoria. Eu não fiquei diferenciando entre preto, pardo, mulato, não. Eu coloquei como não brancos. Não brancos. Mesmo porque os indígenas não são identificados, né, como indígenas. Então eu coloquei todos como não brancos, como sendo não brancos, e aí tentei trabalhar uma estatística com base nisso. Agora, a minha documentação é muito lacunar. É muito lacunar. Então, por exemplo, eu encontro algumas referências, né, a respeito da trajetória desses indivíduos nas prisões em São Paulo. Né? Algumas poucas referências, mas elas existem. Né? Então, assim, você tem uma boa parte dos presos na Ilha Anchieta, né, transferidos da penitenciária do Estado, o que supostamente nos leva a crer que esses indivíduos passaram, em algum momento, por uma instância de condenação. Né? Então, eles não vinham exatamente direto da delegacia de polícia, né? O que enquadraria, então, os presos nessa categoria das prisões correcionais, né? Que muitas vezes eles, enfim, eram prisões feitas pela polícia, ficavam no âmbito da delegacia, e dali eles podiam sair ou podiam ir para a detenção também. Né? Agora, quando eles vêm da casa de detenção, né, aí sim você tem, e geralmente é por superlotação. Eles falam, né, nos inquéritos, no inquérito policial eles falam, né, eu não sei, muitas vezes eles falam, não sei o motivo, vim para a Ilha Anchieta sem saber por quê, me deslocaram para cá. Muitas vezes eles falam, vim porque estava superlotada a casa de detenção, precisava liberar espaço. Agora, assim, de um universo de 453 presos que estavam na Ilha Anchieta, o inquérito deu conta de aproximadamente 300. Né? Eu compus uma tabela no Excel, que eu não consegui usar todos os dados aqui para a dissertação, mas os dados que me interessavam eu usei. Né? Que eram basicamente... Eu não estava tão interessado em saber se esses indivíduos tinham passado por condenação ou não. Para mim, interessava mais saber se esses indivíduos tinham uma estrutura familiar, se eles tinham vínculos familiares ou não. Então, enfim, quais eram as origens, né? Se eles eram do estado de São Paulo, se eles eram de outros lugares, para entender um pouco essa dinâmica da expansão do encarceramento em São Paulo enfim, quais eram os alvos, né, da Ilha Anchieta, digamos assim, né, para resumir a conversa. Né? Mas, Alessandra, os presos que encabeçaram a rebelião, todos eles, eu posso dizer para você com segurança, eles em algum momento passaram por uma instância de condenação. Né? Então, eles foram enquadrados criminalmente e não foram para a Ilha Anchieta por esse motivo. Né? Eles não eram condenados a cumprir pena na Ilha Anchieta, né? Mas a Ilha Anchieta estava subordinada à Secretaria da Justiça e à Secretaria de Segurança Pública. Né? Existia uma dupla subordinação, né? Um presídio administrado por duas secretarias, que é uma coisa estranhíssima. Né? Sim, sim. Vadios, vagabundos. Sim, sim. Isso aparece. Isso aparece. Sim, sim.
A do Luiz, claro. Porque eles não é que eles ficavam presos ad infinitum, mas existia o recurso, né, da manutenção desse indivíduo na carceragem, que era a medida de segurança que podia ser aplicada mediante uma recomendação da direção do presídio, né? Então, quando o advogado, quando existia, ou o preso chegava na última fase do cumprimento da pena e ele pedia lá a liberdade condicional, ele era avaliado. Aí, quem fazia essa avaliação era a autoridade prisional. E ali ela podia dizer, olha, o preso... Isso eu encontrei. Na Ilha Anchieta você tem alguns lá no arquivo, na Ilha Anchieta, você tem ainda preservado alguns documentos, enfim, em que o diretor do presídio diz, olha, o sujeito melhorou, tal, ele tem bom comportamento na ilha, mas ele não tem nenhum familiar que possa recebê-lo. Então, a gente vai mantê-lo aqui durante um tempo. E isso é dito, né? Isso é escrito. Agora, quando ele tem familiar, aí a pessoa tem que mandar uma carta para dizer, olha, eu vou receber o sujeito aqui em casa e tal e tal. Aí eles concedem. Senão, eles mantêm o sujeito preso. Então, assim, tem um espaço, né, de arbitrariedade, né, muito grande, né? Muito grande. Agora, no caso da medida de segurança, é um estatuto jurídico, né, que permite que o juiz diga, não, esse sujeito tem que ser mantido preso porque ele ainda apresenta certo grau de periculosidade, né? E aí tem essa outra coisa nebulosa, né, que é, enfim, a tal da periculosidade, né, que é definida na rotina prisional, né? Isso é um problema grave, né? Então, não é que todos os presos eram mantidos ad infinitum encarcerados, não, mas existia esse recurso e esse recurso era aplicado, né? E esse recurso era aplicado com frequência, né? Agora, com relação ao tipo de tratamento, né, se esse tratamento mudava conforme a cor do indivíduo, né? Foi essa a sua pergunta, né, se eu não estiver enganado. A etnia. Do indígena. Sim, sim. Pois é. Pois é. Pois é. Então, e você sabe que isso é uma questão curiosa. Eu não consigo responder. Sinceramente, eu não consigo responder. Não tenho dados para dar essa resposta. Mas a gente tem o extremo oposto disso, né? A gente tem, por exemplo, o caso do escoteiro, o Antônio Francisco Alves, que eu entrevistei em Taubaté, que, enfim, foi preso na Ilha Anchieta, mais ou menos no final dos anos 30, né? Já existia o presídio ali. Ele foi preso lá e tinha esse apelido de escoteiro, porque quando jovem, adolescente, ele fazia parte de um grupo de escoteiro em Pernambuco, né? E ele fugiu de Pernambuco, da casa da tia dele, foi parar no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo, trabalhava como campana de cassino, né? Ficava lá na porta do cassino avisando quando a polícia chegava ou não, né? Enfim, ele foi enquadrado numa dessa e foi mandado para Ilha Anchieta. E lá, isso é o relato do próprio escoteiro, né, que hoje é falecido. Ele diz que ele era muito trabalhador, muito empenhado e logo adquiriu a confiança dos guardas e da autoridade prisional, né? Ele foi, durante muito tempo, ele foi fiscal de pavilhão. Fiscal de pavilhão era esse cara que cuidava ali, né, do pavilhão. Então, apontava quais eram os presos que estavam de acordo, quem não estava de acordo, enfim. E ele assumiu, depois de muitos anos, ele pediu para ficar no presídio, depois ele se tornou funcionário, foi efetivado funcionário da Secretaria de Segurança Pública, e ele, depois da Ilha Anchieta, ocupa o cargo de chefe de disciplina. Curiosíssimo, né? Curiosíssimo. Em 1956, eu encontro o Antônio Francisco Alves, vulgo escoteiro, dando palestra no encontro dos penitenciaristas sobre como cuidar da disciplina nas prisões. Exatamente o oposto da trajetória do China Show, que até onde eu pude acompanhar,
foi isolado no manicômio judiciário, né? Enfim, esse que estava prestes a conseguir a liberdade, né, não conseguiu a liberdade. Tem, inclusive, uma ação promovida por um advogado contratado por uma parente dele em São Paulo, né, que luta incansavelmente para ele usufruir do direito, porque a pena dele já tinha sido cumprida. E aí é uma armação absurda, porque, enfim, essa é uma peça interessante, né? Porque o juiz ele traz à imprensa, diz que o China Show é reconhecido facínora, ele inventa que o China Show fuzilou o chefe de disciplina, e eu peguei o exame de corpo de delito do Portugal de Souza Pacheco, que era o chefe de disciplina, e lá aparece que ele morreu com 2 tiros e uma concussão na testa. Então não houve fuzilamento, mas enfim, tem uma série de recursos retóricos que o juiz usa para manter o China Show preso preventivamente, e ele é deslocado para o manicômio judiciário, enfim, um lugar totalmente inadequado para um sujeito como ele. Então, enfim, individualmente tem esses casos, né? Enfim, mas eu não consigo te dar uma resposta, digamos assim, estrutural, né? Para dizer, olha, funcionava assim, o corte étnico, ele de fato influenciava na forma de tratamento, enfim, não tenho... Mas não vou dizer para você que eu acharia estranho, não. Eu acho que existe uma grande possibilidade, mesmo porque, pelo que eu pude pesquisar nessa documentação, na própria documentação policial, né, a maior parte desses presos eram não brancos, né? Enfim, a maior parte vinham do interior do estado de São Paulo, a imensa maioria deles, né? Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Enfim, é um pouco... Claro, tem outras caracterizações e tal, mas por hora, infelizmente, eu não consigo te dar uma resposta mais qualificada. Fernando, você perguntou do encarceramento em massa também, se eu não estou enganado. Você comentou, né? Mas tem uma diferença aí, né? Você quer falar, Alessandra? Porque você que é especialista nisso. É verdade. É verdade. Não? Tá bom. Legal. Não, eu acho ótimo, porque ela quer saber, né? Dos anos 40, a gente precisa fazer uma... Na verdade, eu não usei esse termo, né, no meu trabalho. Quem falou um pouco disso foi o Laurindo. Porque hoje a gente tem taxas altíssimas de encarceramento, que estão em torno do quê? 300, né, presos por 100 mil habitantes, o que é uma taxa muito alta, né, 300, 400 presos por 100 mil habitantes. E eu, observando essas prisões que eu chamei, que se chamavam correcionais, mas elas também eram prisões para averiguação. Ou seja, elas não eram prisões legais. Eles pegavam os indivíduos, jogavam ali, né, sem nenhuma oficialização, e depois soltavam, né? Era o mofo. E, enfim, eu acabei descobrindo que isso também servia muito a transações, a extorsões, enfim. Mas isso era oficial no seguinte sentido: os chefes de polícia, as instâncias oficiais, elas divulgavam esses dados, né, e a justiça aceitava isso. Não virava processo, entendeu? Uma coisa muito maluca. Mas os dados mostram que nos anos 40, né, tinha mais de 1.000 pessoas presas correcionalmente para averiguação por 100 mil habitantes. Quer dizer, seria um encarceramento em massa elevado à enésima potência. Só que essas prisões eram prisões do prende e solta, entende? Algumas não. Algumas, de fato, viravam alguma coisa e viravam, por exemplo, processos por vadiagem, né, que poderiam ensejar uma medida de segurança, né, que não é a medida de segurança que hoje se aplica para as pessoas consideradas loucas. É uma outra medida de segurança, né, que era para esse perigoso, para um perigoso social, né, aquele que era inadaptado social, porque não trabalhava, porque era bêbado, porque era desordeiro, porque era prostituta e tal.
enfim, é uma confusão. Mas o termo certo não é um encarceramento em massa, porque é claro que não haveria estrutura física na época para acolher esse número absurdo, né? Mas era um prende-solta, 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 né? E desse prende-solta alguma coisa se retinha, né? Mas, de fato, é um número absurdo, né? Acho que em 1941 chegou a ter 1.200 pessoas presas por 100 mil habitantes. É uma taxa assim que a gente nem consegue imaginar, né? É mais que até os Estados Unidos, mas é isso, não são encarcerados, né? É esse movimento maluco, né? Que eles jogavam para dentro da prisão, para delegacias, para casa de detenção. Isso era formalizado, mas não virava um processo, isso virava uma estatística policial, que, na verdade, era algo meio premiado, né? A retórica era assim: olha como a polícia trabalhou esse ano, né? Ela prendeu tantas e tantas pessoas correcionalmente, vadios, prostitutas, né? E não virava processo, não virava nada. É uma coisa maluca. Na verdade, não virava nem inquérito. Era uma coisa de deter a pessoa só para uma averiguação, só para às vezes para uma extorsão, e não chegava a virar inquérito. Você imagina, então, que a própria polícia registrava esse fluxo, por assim dizer, absurdo de gente sendo detida, às vezes não tinha motivo nenhum. Os jornais da época, dos anos 40, 50, estão cheios de denúncia de policiais que faziam essa coisa de pegar o fulano, deixar o cara preso para saber, para extorquir, para saber onde é que o parceiro estava, esse tipo de coisa. E isso não virava inquérito. A gente tem uma coisa tão absurda, infelizmente, nas práticas policiais no Brasil, que muitas vezes o juiz, o que acontecia? O fulano ficava preso, o fulano recorria a um advogado que entrava com habeas corpus. O que a polícia rotineiramente fazia? Dizia que o cara não estava preso ali. Olha só a que ponto se chegava de a autoridade policial negar que o fulano estava preso naquela delegacia para soltá-lo mediante um habeas corpus do juiz. Então, a gente vai demorar muito tempo para... Hoje, talvez, a gente não tenha esse tipo de coisa, não exista mais. Mas durante muito tempo, isso foi rotina. Ou seja, prisão arbitrária, manutenção do fulano ali e ainda um certo enfrentamento da polícia à autoridade judicial negando a habeas corpus, negando que o fulano estivesse preso ali naquele lugar. Não, por isso que, assim, quando a gente fala, né, de estudar essas rebeliões, tal, é um pouco para entender, não é só a dinâmica por assim dizer, do mundo do crime, mas é entender como é que esse aparato de controle social, aparato repressivo, penitenciário, ele produz uma coisa terrível, né? Ele é parte da produção da criminalidade, da delinquência, né? Isso. Então, esses caras que lideraram a rebelião na Ilha Anchieta são todos caras que têm uma trajetória institucional longa. Só para uma observação, ontem eu li, tem um fulano que, por um acaso, eu tinha visto, quando eu fiz uma pesquisa no manicômio judiciário, ele se chama Benedito não sei o que Carvalho. Esse fulano cometeu crimes terríveis, todos crimes sexuais, no final dos anos 40, desde os anos 30, mas vai até o começo dos anos 50. Crimes sexuais, geralmente com crianças, terríveis. A polícia diz que ele tinha alguma coisa em torno de 13 a 16 casos de violência praticado com crianças, sendo que 2 ou 3 ele matou. Bom, aí você pega a própria polícia, aí ele foi o quê? Foi condenado 3 vezes, ficou na casa de detenção por 1 ano, cumprindo pena, depois ele sai, aí ele ficou na penitenciária do Estado por 3 anos, recebe livramento condicional, sai, volta a cometer crimes sexuais, é preso novamente, foge de uma cadeia de Mogi das Cruzes, até ser preso novamente no finalzinho de 51. E aí o que a polícia faz? Os procedimentos judiciais mandam para o manicômio judiciário. No manicômio,
é o lance da medida de segurança. Ele vai entrar em 52 e não vai sair mais até 76. Todo ano tinha um laudo atestando a periculosidade dele, tal. Então, essa figura, né, de controle possível sobre o fulano existia via a medida de segurança para esses casos em que o cara era testado como, né, assim, meio que um desequilibrado mental, coisa desse tipo. Aí os laudos são muito variados. Mas o que eu quero comentar é menos a questão da medida de segurança, que já era um dispositivo legal disponível, e mais essa coisa do percurso do fulano com crimes graves e que, né, ficou preso por 3 anos, ficou preso por mais 1 ano, sai, foge. Então, assim, a gente não tem ideia, não há detalhes sobre a vida do fulano, só sabe que ele cometeu toda essa série de crimes, né? E onde se pergunta sempre, né? Fala assim, mas o que é que foi feito efetivamente, né? No sentido de uma contenção, de uma recuperação, de um tratamento de um cara desse que deu mostras de sobra. Acho que o primeiro crime dele foi em 38, né? Aí ele volta a ser preso 10 anos depois e fica 3 anos preso, né, na penitenciária. E a pergunta é essa, né? Quer dizer, o que é que o próprio aparato de Estado, o aparato de controle social faz, ou deveria ter feito, né? Não, no sentido da contenção. Porque aí depois que teve 10, 12 casos de estupros de criança com morte, aí vai mandar para a medida de segurança. Aí realmente a coisa é complicada. Bom, pessoal, perguntas? Está aberto aí. Uma coisa que me deixou curiosa aqui, nessa interligação, né? Num momento ali na década de 40, existia esse prende e solta, e eu acredito que seja um momento de modernização do Brasil, né? Está começando ali e é um momento também, a vadiagem está relacionada a isso, né? A perseguição, a coisa de não poder fazer vadiagem, a prostituição está ligada a grupos que não conseguiam trabalho. Tinham que aprender a obedecer um modelo de trabalho e não conseguiam trabalho. A mulher, o negro, o índio, enfim, né? E você também fala no seu trabalho essa questão de usar o preso para pescar, e esse volume de pesca era muito atraente. De repente, isso começa também a ficar produtivo. Você usou essa palavra produtivo. E o que é rentável, o que é produtivo, então, por que eu vou soltar esse cara? Né? Eu estou louca para ler o livro, porque agora eu fico perguntando e pensando, será que ele fala disso? Será que ele não fala daquilo? Será que é spoiler? Será que não tem nada a ver? Então, começa a ser rentável. E a gente sabe que já acontece nos Estados Unidos essa privatização da cadeia por conta da rentabilidade, essa questão de não ser tão cuidadoso com o tempo de encarceramento, com o número de encarceramento, com caber ou não na cadeia, também não interessa tanto, porque se não couber na cadeia, a gente privatiza tudo, que vem grande capital, monta cadeias e cuida desse problema para o Estado. Talvez o Estado financia, dá a terra, dá o local, sei lá, isenção, para que contenha essas pessoas, cada vez mais pessoas, porque estão ameaçando a sociedade, portanto, vamos colocar lá dentro, e isso vai ficando cada vez mais rentável. Quer dizer, ligando com um modelo do presente que é convidativo para esse encarceramento e para essa privatização das cadeias, a gente chega numa coisa muito assustadora, né? Se já era assustadora, que é o trabalho gratuito que vocês falaram, é o trabalho escravo, que a gente vê claramente nos Estados Unidos e que parece um modelo atraente para certas políticas aqui no Brasil, né? Então, eu nem sei como formular uma questão, me assusta muito, principalmente
juntando os três momentos, aí, as três situações, o presente, o momento do livro, tudo que ela citou, eu não sei nem como fazer uma pergunta, mas assim, é assustadora e eu acho, sei lá, quantas perguntas podem ser feitas e é muito impressionante, né, esse dado. Olha, eu não sou estudioso do tema, o Fernando Sala aqui tem um trabalho todo dedicado à questão do trabalho nas prisões, né, e já teve uma incursão sobre isso. Acho que ele tem umas respostas mais concretas para dar, mas como você não fez uma pergunta, eu também vou manter no âmbito do comentário. Eu acho que tem experiências muito variadas, né, muito diferentes, mas eu não sei, eu tenho a sensação, claro, só a sensação, a impressão de que essa história da privatização não vai pegar muito aqui, não. É uma sensação, claro. Porque eu acho assim, as experiências que eu conheço, e são poucas, ali das APACs, em Minas Gerais, alguma coisa, né? Isso sai muito mais caro para o Estado. O preso que vai para esses presídios privados, pelo amor de Deus, ele custa muito mais. E o Estado tem que fazer esse repasse, né? Que o indivíduo não deixa de ser cidadão, né? Então, eu não sei, é como quando o pessoal fala assim que vão privatizar a USP, né? É um problema, né? Eles vão privatizando nas brechas. Eles não vão privatizar a universidade inteira, porque a nossa iniciativa privada é muito molenga, né? Nossa iniciativa privada depende do Estado, desde sempre. Então, ela não... E para o Estado, até um certo ponto, isso deixa de ser interessante. Sei lá, são só questões de quem também não estuda o tema, né? Mas, enfim, se alguém quiser comentar, se o Fernando quiser comentar... Muito rapidamente, é o seguinte, é muita retórica. Então, hoje todo mundo fala de privatizar tudo, que a saída é a empresa privada. Tal. Isso está em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos, a privatização de prisões é majoritária, começa por aí, ela alcança os preços de segurança máxima, é sempre residual, é sempre minoritário e é sempre assim... É discurso, é retórica para manter, e é lógico, para manter negócios para algumas empresas. Mas, do ponto de vista do controle social, de uma política efetivamente de reinserção, é mera retórica. Nos Estados Unidos, que tem lá 1 milhão, 3 milhões, agora não me lembro quanto que está de número de presos, 10% no máximo 10% no máximo está na mão de prisões privatizadas. Os presos que vão para as prisões privatizadas são selecionados a dedo, escolhidos, não é qualquer bandidaço que vai para lá. Então, é toda uma maquiagem, só que assim, é uma ilusão achar que o neoliberalismo vai chegar nas prisões e vai fazer milagre. É um engodo que se repete, eu diria para vocês, há 25, 30 anos, que se fala uma coisa que, assim, dá certo, as pessoas falam, ai, deu certo lá não sei onde. Tá, mas controlando quem entra, né, injetando um dinheiro bárbaro para que a empresa privada consiga manter aquela prisão com oficinas, com não sei o que tal. Assim, qualquer lugar funciona. Então, é uma das maiores... É um dos maiores embustes que a gente tem nos dias de hoje, uma das maiores fraudes achar que, por exemplo, essa responsabilidade do Estado possa ser conduzida de modo global por empresas privadas. Sempre tem uma experiência aqui, outra ali, isso existe na França, existe na Inglaterra, tal, tudo assim, localizar. Na hora de pegar o problema na unha, assim, o que é que você faz com 200 mil presos? O que você faz com o turnover de preso, de não sei o quê? Nessa hora, não vai funcionar. Então, o duro é que hoje, isso, como está assim, o discurso, né? Você pega os candidatos, adoram ficar falando, né, de que a saída é a privatização. No caso... A gente deve duvidar até que ela seja a solução para 90% do que se fala. Mas no caso do sistema prisional é o fim da picada, porque isso não funciona no modo como eles apresentam. De jeito nenhum. Porque lá em Minas funcionou bem, tal. Vejam, no Paraná,
os contratos foram rescindidos de tanta evasão que havia dos recursos. Não dá certo. Assim, globalmente. Pode dar um lugarzinho ou outro, pode funcionar uma coisinha ou outra, mas é tudo assim, tudo controlado. Né? Controlar. Preso bonzinho vai para lá, fica bonitinho, lavadinho, vai trabalhar, tal. Vamos dizer assim, né? No atacado, isso não é política. Isso nem, eu te falo, nem nos Estados Unidos. Você pega os autores que analisaram isso. Desde o início dos anos 90, eles falam que prisões privatizadas tem nos Estados Unidos? De baixa segurança. Muitas vezes são prisões abertas, que a gente nem tem aqui, semi-abertas. Então, não é... As pessoas acham que vai ser assim, né? O piranhão vai virar... Vai virar. Agora, o duro é que a gente tem que ficar convivendo com esse verdadeiro massacre, e eu acho assim, né? Até vamos dizer, as forças progressistas, seja lá o nome que se dê, né, tem que até desconstruir isso, porque isso é uma grande fraude que se instaurou e que tem, de certa forma, aceitação, seja em juízes, promotores, né, e formuladores de políticas públicas, desgraçadamente. Desde que a gente aceite que é lateral, que é pequenininho, tudo bem. Agora, como política, é uma fraude. Bom, pessoal, vamos encerrar então. E, de novo, agradecer a todos, Tapera, público, colegas, amigos, amores. E muito obrigado.